Olá, meus irmãos. Estamos aqui para a nossa última lição do nosso trimestre na nossa EBD online. Hoje é a nossa lição de número 13 da revista Palavra e Vida. Quero aqui dizer aos irmãos que as revistas para o próximo trimestre já estão disponíveis em nossa igreja e você poderá estar pegando. Em algum horário de culto que você estiver, você pode estar pegando a revista para o próximo trimestre, que nós vamos falar sobre as marcas da vida cristã. Hoje nós vamos aí concluir o primeiro trimestre de 2022. Estamos aí falando sobre o Pentateuco. Tem sido lições de grande relevância e aprendizado às nossas vidas. Hoje o tema do nosso estudo é: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 31, Deuteronômio 31, e nós vamos aí ler os versos de 1 a 8 de Deuteronômio 31. Convido você neste momento a estar atento ao texto bíblico que será lido. Diz o texto: Depois disso, Moisés falou ainda essas palavras a todo o Israel: Tenho 120 anos. Já não posso mais ir aonde quero. E o Senhor me disse: não atravessarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, atravessará na tua frente. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué atravessara na tua frente, como o Senhor disse. E o Senhor lhes farás como fez a Sión e a Og, rei dos amorreus, e a terra deles que destruiu. Quando o Senhor vos entregar essas terras, lhes fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Ele não vos deixará nem vos desamparará. Então Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar aos seus pais, e tu os farás recebê-la como herança. O Senhor é quem vai à tua frente, Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Obrigado, Deus querido, pela tua palavra. Obrigado, Deus querido, por mais um trimestre que estamos concluindo de estudos na escola bíblica dominical. Que o Senhor a cada dia, Deus, nos abençoe e que nós possamos estar comprometidos com o aprendizado e com o crescimento na tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nunca mais se levantou, irmãos, em Israel profeta algum como Moisés. Nessa última lição do trimestre, estudaremos sobre os últimos anos de vida de Moisés e a transição da liderança para Josué. Nunca mais se levantou em Israel profeta ou profeta algum como Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 34, nós vamos ver esta expressão. Nós estamos diante de um homem diferenciado, que atendia pelo nome de Moisés. Moisés era um homem de Deus. Moisés teve o privilégio, irmãos, de ver Deus face a face. Moisés foi instrumento de Deus para conduzir o povo no processo do êxito do Egito para a terra prometida. E Moisés agora, depois de 40 anos de ministério, trabalhando de uma forma muito abençoadora, de uma forma muito relevante, depois de ter visto a manifestação visível de Deus através do Mar Vermelho, através das pragas, através dos mandamentos, nós estamos diante de um homem que viveu experiências significativas com Deus. O maior profeta em Israel, um homem diferenciado e que teve privilégio de ser um representante de Deus, de falar em nome de Deus. E
Moisés, ele foi o grande líder e legislador em Israel, alguém diferenciado, né? E é através do conhecimento da obra de Moisés, inspirada por Deus, que os israelitas, eles tiveram por base, né? Tiveram por base para seguir adiante, né? Quando a gente olha para toda a história dos israelitas de Israel, até mesmo depois da morte de Moisés, nós vamos ver que os escritos, as obras de Moisés, obviamente que obras inspiradas, né? A palavra inspirada, Moisés escreveu iluminado por Deus, mas nós vamos ver que as obras ou os livros, o Pentateuco, vai servir de base para a nação de Israel, né? Avaliar, né, os reis como bons e maus, né? Os profetas, eles tinham consciência da desobediência e da queda da aliança com Deus, tendo por base os escritos de Moisés. Isso mostra a relevância, né, e a importância deste profeta dentro do seu contexto. Nós entendemos e sabemos que profeta, a atividade do profeta dentro do Antigo Testamento era ser o representante, né, de Deus diante do povo. Hoje, atualmente, né, entendendo essa questão do profeta, é importante dizer que profeta não é aquele que faz adivinhação, mas o dom da profecia é a proclamação de verdades bíblicas, né? É assim que funciona a profecia, né, nos dias de hoje, é a proclamação da palavra de Deus, é a palavra anunciada, a palavra pregada, é a exposição bíblica, né, fiel às Escrituras. Então, né, esse é o contexto de profeta, né, que nós precisamos ter este entendimento. Moisés, ele era um representante de Deus diante do povo, ele ali trabalhava com o povo acerca, né, da preocupação que ele tinha, a preocupação que se tinha de Israel ser uma nação consagrada a Deus, de ser um povo obediente à voz de Deus. É esta preocupação do profeta, e o resumo do Pentateuco é esse. Na semana passada falamos aí à luz, né, de Deuteronômio sobre a lei, né, a cópia da lei, poderia-se dizer. Em Deuteronômio, a lei ela é falada ou citada novamente para que a nova geração que surgiu pudesse ter conhecimento acerca dos princípios morais e éticos de Deus. Então, voltando aqui, né, no livro de Deuteronômio, eles pregavam a palavra, né, a figura do profeta, eles pregavam a palavra de que Deus traria juízo sobre aquela nação pecadora com base naquilo que o Senhor ordenara a Moisés escrever e a ensinar. Então, essa é a importância do profeta, essa é a importância de Moisés dentro do contexto bíblico aí do Antigo Testamento, né? E nós podemos aprender algo muito interessante, que Moisés foi um grande líder, né? E Moisés ele vai ter aí um importante papel, o papel de colocar, né, um sucessor, um novo líder, né? E este líder, este novo líder, este sucessor de Moisés é Josué, né? Josué vai ser o sucessor de Moisés. E há de se destacar, irmãos, que o grande desafio, o maior legado que um líder pode deixar é o exemplo a ser seguido, né? O grande desafio para um líder, né, é passar o bastão, né, para o seu sucessor, e este sucessor ser comprometido com Deus. Este foi o caso de Moisés. Passou o bastão para Josué, né, preparou Josué para este momento. E o grande desafio dos líderes ou da liderança, né, da igreja é gerar discípulos, né? É passar o bastão para pessoas que darão continuidade. E é importante aqui também parar para refletir que, embora nós estamos aqui, né, falando sobre o ministério de Moisés, que ele vai se encerrar
antes do Jordão. Moisés não teve o privilégio de atravessar o Jordão para herdar a terra prometida. Privilégio esse que só foi dado a Josué e a Calebe, né, que estavam desde o início. É importante dizer sobre os ciclos, né, os ciclos humanos. Né, os ciclos se encerram, mas Deus é aquele que está presente em todo o tempo, em todo o processo, né, cuidando do seu povo, né, e levantando pessoas. Embora Moisés tenha sido uma figura muito importante dentro do contexto dos hebreus, a gente vê que o seu tempo termina, né? O seu tempo termina. Aquele que está desde o início é o próprio Deus, né? Que é soberano, né? Que é eterno. É Deus quem está desde o início. Isso se aplica muito à nossa realidade enquanto igreja, a importância de nós caminharmos com Deus, a importância de passarmos o legado, de prepararmos pessoas, né, para dar continuidade, porque a realidade é que nós não vamos ficar aqui a vida toda. Nós estamos de passagem. Isso se aplica ao contexto eclesiástico, isso se aplica à nossa família. Nós precisamos passar o bastão, nós precisamos preparar pessoas, nós precisamos ensinar a palavra de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. O maior legado que podemos deixar para a nossa família, o maior legado que podemos deixar é o legado da fé, é o legado do servir ao Senhor, é o legado de temer a Deus, de honrar a Deus, né? De deixar sucessores, de passar o bastão. Né? O bom líder, né? Ele tem essa preocupação, a preocupação de discipular pessoas, de preparar pessoas para o futuro. E enquanto igreja de Cristo, você e eu, nós também devemos ter essa preocupação de investir naqueles que estão antes de nós, que são mais novos do que nós, de investir nos nossos adolescentes, de investir nas nossas crianças, para que eles possam dar continuidade ao trabalho, para que eles possam dar continuidade à igreja de Cristo. E aí, né, passar o bastão da fé, ensinando puramente as Escrituras, ensinando verdades bíblicas. É papel nosso discipular crianças e adolescentes em intimidade com Jesus. É papel da igreja não promover entretenimento, atividades, homenagens. É papel da igreja pregar o evangelho e ensinar a lei, ensinar o evangelho, ensinar a palavra de Deus para as futuras gerações, para que elas possam ser comprometidas com a pregação da palavra, que sejam comprometidas com Deus da palavra. Pessoas passam, irmãos, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. É por isso que Moisés, aqui em Deuteronômio, ele vai instruir no capítulo 6, né, aos pais a ensinarem a palavra de Deus aos seus filhos. Isso se aplica aos pais, aos avós. É nosso papel orar pelos nossos netos, pelos nossos filhos, orar pelas gerações futuras da igreja, para que Deus abençoe, para que Deus desperte e levante pessoas comprometidas com a palavra de Deus. É o maior legado que nós podemos deixar para a nossa família, é o maior legado que podemos construir enquanto igreja de Jesus, porque nós não vamos ficar aqui para sempre, irmãos. Não vamos. Então, Moisés ele deixa ali um sucessor e ele morre, irmãos. 120 anos, já não tinha tanto vigor mais, e ele passa o bastão para Josué, e é importante aqui, neste momento, pararmos e refletirmos exatamente sobre isso. Porque eu, enquanto pastor, hoje ainda sou jovem, mas eu não gozarei deste vigor físico a vida inteira. Muitos já passaram, já estiveram no meu lugar, né? E daqui a uns anos, outros estarão aqui no meu lugar, no seu lugar, né? Porque a gente vai se envelhecendo e a gente não vai ficar aqui, né? Nós estamos apenas de passagem por este mundo. O novo líder para a nação. Deus muda os obreiros, porém a obra continua. Então, a gente precisa ter a visão de investir, né? De investir nas futuras gerações, investir orando, investir ensinando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus,
ensinando o que é vida com Deus, o que é intimidade com Deus para as novas gerações, a começar da nossa casa, a começar da nossa casa. Moisés, ele tem a preocupação de preparar, né? E aqui, né, abordando um ponto muito importante da nossa lição, né, no que diz respeito à importância do papel da liderança, né? A liderança, ela tem um papel muito importante, né, dentro de casa, dentro da igreja, porque a liderança, ela aponta caminho, ela dá um norte, né? Então, na igreja é assim, na nossa casa também é assim, e nós não podemos negligenciar o nosso papel enquanto líder. Líder na nossa casa, líder na igreja, né? Nós não podemos negligenciar o nosso papel, o papel de instruir, de ensinar acerca do temor a Deus, do temor ao Senhor, né? Junto, né, dos nossos familiares, porque conforme é mencionado aqui no nosso estudo, né, os israelitas sofreram em dados momentos por falta de liderança, né? Olha só, primeiramente o Senhor estabeleceu que o seu povo deveria ter líderes. Segundo estudiosos, um dos grandes problemas enfrentados pelo povo de Deus, narrado no livro dos Juízes, é justamente o fato de que naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Assim, o Senhor não deseja que o seu povo caminhe sem uma liderança e que os seus líderes não sejam comprometidos com ele. Não obedecer às orientações dos líderes quanto ao que é certo e que provém de Deus não encontra apoio nas Escrituras. Aqui cabe uma pergunta: você é fiel ao seu líder? Você é comprometido com a sua liderança na igreja ao qual você faz parte? Você é submisso ao seu líder, né? Você tem cooperado junto ao líder da sua igreja? Liderança, irmãos, não é privilégios. Liderança é uma posição de responsabilidade. Enquanto pastor poderia sim usar como exemplo, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos pastores porque eles prestarão contas a Deus, né? Então, a posição de liderança não é uma posição de privilégios, enquanto muitos pensam dessa forma. A posição de líder é uma posição, né, de responsabilidade. Então, você tem cooperado junto ao pastor, junto à liderança da sua igreja, é algo que nós devemos pensar, né? Você tem ajudado a pegar no arado junto, né? Ou enquanto líder da sua casa, líder espiritual, né? Você, né, tem se encontrado de forma aprovada. A realidade em muitos lares é que nós vemos filhos indo às igrejas, servindo a Deus, e os pais frouxos na fé, sem comprometimento algum com Deus. A realidade em que vivemos é que muitos pais, ou até mesmo avós, chegam e levam as crianças até a porta das igrejas. Levam, deixam e retornam para suas casas. Esta é a realidade de alguns. O melhor exemplo que podemos dar, irmãos, é o exemplo prático. As crianças, elas olham não para aquilo que falamos, mas para aquilo que fazemos. As crianças estão atentas e ligadas nas nossas atitudes, nas nossas ações. É muito comum você ver crianças pequenininhas repetindo gestos de adultos. E às vezes é até engraçado, não é verdade? Mas isto aí serve de exemplo para refletirmos que as crianças, elas vão reproduzir aquilo que elas estão vendo. Você que é pai, tem sido um servo de Deus aprovado, você tem sido exemplo para a sua esposa, você tem sido exemplo para os seus filhos no que diz respeito a relacionamento com Deus, a vida com Deus, você tem sido exemplo de fé na sua casa, você tem cumprido com o seu papel de líder espiritual dentro do seu lar? É algo a refletirmos e pensarmos, né? Então, esta lição ela tem como característica, estamos aqui abordando pontos importantíssimos, né?
no que diz respeito ao exemplo, ao testemunho, né? E nós estamos aqui diante de alguém, né, Moisés, que foi diferenciado dentro do seu contexto. Né? Moisés, ele teve compromisso com Deus, ele esteve focado na sua missão com Deus. Né? São lições aqui abordadas, né, dentro do livro. Né? Uma ênfase também é dada aqui no nosso estudo acerca do testemunho de Moisés, no que diz respeito à sua fidelidade, né? Fidelidade, a sua lealdade a Deus. Podemos ver que o compromisso de Moisés não era com o poder e prestígio que tinha, mas em cumprir fielmente a missão que recebera de Deus, comprometido com a missão que ele recebeu do Senhor. Moisés estava focado na missão e não em ter glória pessoal. Moisés não estava preocupado em estar nas redes sociais, né? Em fazer selfies, em mostrar que estava fazendo e realizando. Mas ele estava focado na sua missão de ser fiel a Deus, de ser obediente a Deus. Né? Uma outra lição também que podemos destacar aqui acerca da vida deste homem de Deus, que deixou um grande legado de fé, de persistência, de fidelidade, de lealdade e obediência. Podemos destacar também o fato, né, da disposição de ânimo de Moisés. A Bíblia nos revela que Moisés era um homem manso. E segundo Números, capítulo 12, verso 13, Moisés, ele foi o homem mais manso da terra. Mais manso da terra. Números 12, verso 3, nos testifica acerca disso. Mansidão, irmãos. E quando nós falamos de mansidão, né, precisamos ter essa disposição em nossa vida, pois Jesus nos ensina no Sermão do Monte, né, no Sermão das Bem-aventuranças, a importância da mansidão, quando ele diz no versículo 5 de Mateus 5, bem-aventurados os mansos, né? Porque eles herdarão a terra. E nós precisamos ter um entendimento que mansidão não é ser débil, não é ser abobado, permita-me usar aqui essa expressão, né? Não é ser bobo, né? Mansidão não é isso. Essas bem-aventuranças descritas aqui em Mateus, a partir do capítulo 5, o Sermão do Monte, nós temos aí, né, ele trata sobre a ética do reino, sobre o comportamento do povo do reino. A igreja é a agência do reino e nós somos o povo do reino. O reino de Deus está estabelecido no coração daqueles que se renderam a Cristo. Se você é um servo de Jesus, você é um cidadão do reino e você precisa, assim como eu, né, viver, né, a ética do reino descrita no Sermão do Monte a partir de Mateus capítulo 5. E essas bem-aventuranças, né, é algo que provoca, né, ou que deve ter provocado, melhor dizendo, um grande choque entre os judeus daquela época. Por quê? Porque para os judeus, né, naquele tempo, o Messias ele tinha um aspecto de força, de poder. Eles tinham uma ideia de uma figura militar que apareceria, né, a fim de trazer vitória final, né, na guerra contra os seus adversários. Era essa a figura, né, era essa mentalidade que o judeu tinha quando ele falava do Messias. E aí aparece um homem simples, humilde, com um discurso manso, né, falando, né, e trazendo o discurso da ética do reino. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes ou mansos, que é o que estamos falando aqui. Né? Moisés foi manso, o homem mais manso da terra. E Números 12, 3 fala disso e nós lembramos do exemplo e do discurso de Jesus em Mateus capítulo 5. Né? Por que estamos falando aqui sobre a importância da mansidão? A humanidade, irmãos, ela pensa em termos de força, de poderio, de habilidades, de agressividades. A humanidade pensa, né? Ela pensa dessa forma, né? Com relação a poder, né? Habilidades. Ela pensa no que diz respeito que a forma de você
vencer é através da violência, é através da agressividade, é através da força. Essa é a ideia que o mundo tem, né, de conquista. Né? Você conquista, você vence, né? Você predomina quando você usa força, quando você se impõe, né? Quando você é agressivo. Né? E quanto mais a pessoa se impõe, mais está perto de ser vitorioso, de ter progresso. O mundo ele pensa dessa forma, ele trabalha dessa forma. E o discurso de Jesus ele vai na contramão do mundo, porque o crente ele é alguém inteiramente diferente das pessoas do mundo, ou deveria ser, né? O crente ele é um novo homem, ele é uma nova pessoa, ele é uma nova criação. O crente não pertence ao padrão mundano, mas o crente ele pertence a um reino distinto. O crente ele pertence ao reino celestial e o mundo não é somente diferente, mas o mundo é incapaz de entender o comportamento de um crente verdadeiro e genuíno. Portanto, como servos de Jesus, devemos desenvolver, né, essa característica deste grande homem de Deus que foi Moisés. Alguém manso. E aí, torno aqui frisar que ser manso não é ser bobo. Né? As pessoas associam mansidão a isso. Né? Moisés foi manso, mas se posicionou, foi fiel, foi obediente a Deus, se posicionou. Os mártires da Bíblia foram mansos, mas pagaram o preço. Estevão, no Novo Testamento, foi manso, mas morreu pela causa de Cristo. Jesus foi manso, mas confrontou o pecado e pecadores. Então, nós não podemos ser equivocados quando falamos sobre mansidão. Ser mansidão não é ser bobo, não é aceitar tudo. São coisas diferentes. Então, irmãos, resumindo e aí, concluindo o nosso estudo, precisamos, né, trazer estes ensinamentos, né, de fazer as aplicações da nossa vida enquanto servos de Deus. Este estudo, ele nos fala, né, sobre a importância de vivermos para Deus em uma vida obediente, leal, fiel ao Senhor, de deixarmos legado para as futuras gerações, de sermos pessoas mansas, né, e conforme aqui já disse, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Moisés foi um instrumento notável nas mãos de Deus. Eu termino a minha palavra dizendo nesta manhã que assim como Moisés, eu e você também podemos ser instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Basta obedecermos, basta nos consagrarmos, basta nos santificarmos continuamente ao Senhor. Nós podemos seguir o exemplo de Moisés, sendo referências no nosso tempo, deixando um legado de fé para as futuras gerações, deixando um legado de fé para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a nos portarmos como bons soldados de Cristo, tendo compromisso com a palavra de Deus, sendo obedientes, sendo consagrados ao Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus querido, por estes ensinamentos nesta manhã. Ajude-nos, ó Deus, a sermos exemplo de lealdade ao Senhor, exemplo de obediência. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia, como servos de Jesus, sermos mais consagrados e santificados ao Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas e que o Senhor nos ajude a cada dia mais a vivermos de maneira digna do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Um abraço para você.